Olá, está no ar mais um Contraponto, o seu programa de debates da TV Unifra, no canal 15 da NET. Estamos aqui em mais uma edição para debater os assuntos que foram destaque na mídia ao longo dos últimos dias. Assuntos estes que se tornaram relevantes não apenas nos jornais, na televisão, nas emissoras de rádio, mas também no debate público, no boca a boca das pessoas nas ruas de Santa Maria e também de todo o Brasil. Começamos mais um programa e a gente inicia, como já de costume, a apresentação da nossa mesa. A mesa hoje que vai contar com uma novidade. Mas sempre começamos com a presença do professor do curso de Economia, o professor José Maria Pereira, que está mais uma vez conosco prestigiando essa mesa e a gente agradece. Hoje, a novidade da mesa está por conta do administrador do Royal Plaza Shopping, o senhor Rui Gifone, que estará conosco para falar sobre a medida tomada pelo shopping de restringir a entrada de jovens de 12 a 18 anos naquele estabelecimento. Ele vem falar sobre esse assunto que foi tema, foi pauta desta mesa no programa da semana passada. À minha esquerda está a professora do curso de Psicologia, Graziela Miolo Cesni, não é? Mais uma vez nos prestigiando, e o professor Paulo Ferroni, do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Bom, esta é a mesa que se compõe hoje. Não temos a presença do professor Alexandre Macari do curso de História, mas ele volta sim na semana que vem. Vale salientar para você que está em casa e nos assiste, não é? E gosta também da presença dele, ele volta no próximo programa. E nós temos 3 assuntos. O primeiro deles, não é? Eu já adiantei. O assunto é a medida tomada pelo Royal Plaza Shopping de impedir a entrada de jovens sem um cadastramento, sem a apresentação de uma carteira de identidade. Bom, esse é um dos assuntos e por isso nós temos um convidado especial aqui hoje. Na sequência, no segundo bloco, vamos falar sobre a Lei da Palmada. A Comissão de Justiça, aliás, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou na última semana a chamada Lei da Palmada. E você que está em casa, é contra ou a favor desta nova lei? Muito bem. No terceiro bloco, vamos falar sobre protestos. Sim, porque eles estão de volta e estão fortes. Mas vamos falar de protestos dos motoristas de ônibus, que está ganhando o país. Tivemos os protestos em São Paulo, no Rio de Janeiro. Essa semana os protestos seguem em Salvador, na Bahia. E a nossa questão, a nossa pergunta é: se um grupo não concordar com o resultado de uma assembleia sindical, ele tem direito de fazer greve? E como ficam as pessoas, os usuários daquele serviço? Bom, esse também é assunto, esse também é tema do contraponto de hoje. E assim nós abrimos para a mesa agora sim, com esta presença hoje do administrador do Royal Plaza Shopping, aqui de Santa Maria, o senhor Rui Gifone, que vem ao programa. Nós estamos até abrindo uma exceção, nós não tínhamos feito ainda este espaço, oferecido um espaço para que a comunidade viesse aqui para colocar o seu ponto de vista. E o senhor Rui vem para a mesa para explicar um pouco mais sobre esta medida, que num primeiro momento foi proibir jovens de 12 a 18 anos de frequentar o shopping. E depois, uma medida um pouco mais branda, podemos assim considerar, permitir a entrada a partir de um cadastramento. Eu vou passar a palavra para o senhor Rui, para que ele possa, então, falar um pouco sobre essas medidas, quais foram os motivos e os efeitos disso nesse momento. Por favor. Boa tarde, Maicon. É um prazer a gente estar aqui junto com pessoas que vêm discutindo a realidade de Santa Maria. Nós entendemos isso como muito importante. E nós do shopping, pode ter certeza, tomamos uma decisão muito difícil, mas pautada em algumas circunstâncias que nos obrigaram a agir. Nós vimos acompanhando as mídias sociais aqui em Santa Maria e nós detectamos um movimento marcado para o dia 3 de maio, tá? Que começaria no Parque Itaimbé e que iria até o shopping. Nós acompanhamos isso
e começamos a ficar assustados. Eu tenho ele aqui porque nós fizemos um print de tudo que aconteceu nessa convocação da meninada e havia uma previsão de participação de 900 a 1.000 pessoas, 1.000 adolescentes, né, que estariam indo para o shopping. E eles usavam expressões tipo assim, ó, no rolezinho ocorre assalto entre os amigos do rolezinho ou só assaltamos os outros? Coisas assustadoras. Ou, bem, na moral, o negócio é levar umas cannabis e compartilhar com a gurizada. Mas 900 comparecerão rumo aos 1.000. Mas depois tem que ir para o Royal fazer um arrastão, uns pano novo, uns pisante novo também. Sinal de assalto. Aí eles mostram uma pistola, que eu não quero mostrar por causa dos nomes, mas está aqui, ó. Vamos que vamos. Aí depois, tu tem colocações, tipo, outro menino com faca, adaga, dizendo que vão para lá para quebrar. Aí mais uma outra colocação. Qual é a finalidade desse rolezinho? Quebrar tudo? Outra, vai rolar tiroteio? Isso sim. Então, realmente, gente, nós ficamos, assim, bastante assustados com o que estava acontecendo, porque o rolê em si, o passeio no shopping não há problema. Mas quando essa meninada começa a se comportar dessa forma, totalmente inadequada, sem limite nenhum, nos assusta. E nós já tínhamos tido 2 outros grandes problemas. O primeiro foi o acionamento do alarme de incêndio do shopping. Foi no final do ano passado, 4 meninos menores, entre 14 e 16 anos, foram descobertos, foram identificados, tá? Mas não se pôde, a polícia não pôde fazer nada, porque eles estavam abaixo dos 16 anos e nenhuma medida socioeducativa poderia ser tomada. Nesse alarme, foram mobilizadas para ir para o shopping 8 unidades dos bombeiros, 4 carros da brigada, foi a cidade inteira lá para frente. Houve um corre-corre, 3 pessoas passaram mal, nós tivemos que chamar a Unimed, tá? E poderiam nas escadas, que num ambiente desse tipo, quando acontece, porque não é brincadeira, um acionou o alarme, outro foi para o mall central gritar fogo, e o terceiro na praça de alimentação dizia, vai morrer todo mundo. Depois da crise que nós tivemos, o risco de que isso acontecesse era muito grande. O pânico. As pessoas na escada, 3.000 pessoas praticamente evacuaram o shopping em 2 minutos. Só que isso é um risco muito grande, gente. Numa escada, onde eu tenho muita criança, muita gente da idade, é uma irresponsabilidade total, é uma ausência total de limites. Agora, 1 mês e meio atrás, isso aí que eu estou contando para vocês, ninguém sabe dos bastidores do shopping. Vocês não têm nem ideia do que acontece. Nós temos registros de ocorrência de menores com faca na frente do shopping, a brigada apreendeu mais de 10 facas, soco inglês, tá? Droga, álcool nas mochilas, tá? Porque a mochila é um problema, porque ela carrega tudo. Além disso, há 1 mês e meio atrás, nós pegamos 2 meninos, um na garupa do outro, tinham ido ao banheiro, tá? Recolhido um chumaço de papel toalha, colocado fogo e está registrada a ocorrência na Polícia Civil. Tentaram acionar o alarme, os sprinklers, para fazer o alarme de incêndio do shopping tocar. Então, gente, isso aí não é postura de pessoas civilizadas. E por que nós tomamos essa atitude? Nós sabemos que a atitude, num primeiro momento, foi bastante antipática. Mas nós não podíamos ser coniventes com o que estava acontecendo. Nós estávamos colocando em risco as pessoas que frequentavam o shopping. Num primeiro momento, nós não proibimos, Michael, como tu disse, nós controlamos, nós exigimos que os menores de 12 a 18 anos entrassem acompanhados dos pais ou responsáveis. Por quê? Porque hoje é muito cômodo para um pai mandar um filho para a rua, te vira, tá? Porque ele não está preocupado com a educação. E assim, ó, nós tivemos um apoio da comunidade como um todo maravilhoso. 95% das pessoas nos mandaram e-mail, eu tenho dúzias de e-mail referendando isso, tá? Dizendo que não dava mais para ir no shopping. Porque, na realidade, essa meninada que, infelizmente, tem muito menino bom, não vou negar, realmente é uma situação assim, ó,
num tipo de atitude como nós tomamos, que emparelhou, muita gente que não merecia foi restringido junto, né, no primeiro momento. Mas nós tínhamos que tomar uma atitude porque nós tínhamos que dar uma resposta. Eu não podia depois, se acontece uma morte dentro do shopping, acontece um desastre, quem é o responsável? É o Rui, que é o administrador, que sabia de tudo isso e não tomou nenhuma atitude. Então as pessoas passaram a me atacar na rua e dizer, Rui, que bom que vocês fizeram isso. Eu tenho centenas de e-mails de pessoas dando os parabéns, porque o shopping voltou a ser das famílias, das pessoas de bem. Inclusive, nós pegamos uma matéria do Dr. Binato, que é um médico que trata com adolescentes e crianças, em que ele diz, o shopping está colocando nossos filhos em nossas mãos. Quem são os responsáveis por eles? Então, o nosso objetivo, gente, no segundo momento nós flexibilizamos, tá? Nós hoje, para entrar no shopping, basta que o menor de 12 a 18 anos porte a sua carteira de identidade. É registrado o horário que ele entrou, anotado o nome do pai ou da mãe e se pede o telefone ou do pai ou da mãe para um caso de acontecer alguma coisa, a gente tenha com quem contatar. Então, na realidade, nós flexibilizamos, porque nós nunca, em momento algum, quisemos proibir a entrada, só que nós precisávamos estabelecer alguns limites. Porque, na realidade, gente, nós estamos vivendo um momento muito complexo. Tá? Nós estamos vivendo aí uma epidemia de drogas, o crack está tomando conta. Hoje mesmo em Santa Maria foram apreendidos 94 quilos de maconha. A semana retrasada, numa batida da Brigada Segura, né, balada segura da Brigada, prenderam 6 facas. E no outro fim de semana houveram 3 pessoas agredidas a faca e mais 3 baleadas. Então nós estamos vivendo uma crise de violência muito grande. E qual é a característica dos shoppings? É ter um lugar mais seguro, mais limpo, mais humanizado, em condições das pessoas terem um local de lazer, mas para quem quer se comportar. E aí nós adotamos uma coisa que agora, na hora do almoço, eu até me surpreendi, tá? Com uma coisa nova. Nós adotamos no shopping um código de conduta Royal Plaza, ou seja, as pessoas para entrarem no shopping têm que ter uma postura mínima de convivência social. Isso já acontecia em condomínios, já acontecia em CTGs, quando tu entra no CTG tu tem limitações. E hoje eu peguei, por um acaso, o código de conduta da FIFA para entrada nos estádios, que é muito mais radical do que o nosso, aonde ele pede, tem que ter identidade para poder entrar, mesmo tendo ingresso, eles estão submetendo as pessoas a inspeções, a revistas pessoais, e aí vai e proibindo uma série de coisas. Por que isso, gente? Porque a nossa sociedade está completamente confusa. Eu não quero ser a solução, e não tem a solução, Maicon. O que eu quero com isso que a gente fez, 2 coisas, é proteger as pessoas que estão dentro do shopping e, num segundo momento, levantar com a comunidade de Santa Maria uma discussão de como é melhor se fazer, o que nós podemos fazer para redirecionar. Porque assim, ó, o que está acontecendo hoje é que os nossos adolescentes estão abandonados, eles estão atirados. Nós temos uma legislação ultrapassada, que eu não sei se é melhor a menoridade, baixar a maioridade ou não, mas eu tive... no primeiro fim de semana que nós bloqueamos a entrada sem os pais, eu fiquei com vergonha. Chegou um menino com 17 anos, 2º ano de engenharia, tá? Um guri que estuda, legal, batalhador, mora sozinho, e eu não pude deixar ele entrar no shopping, porque os pais deles eram de Alegrete. Então não tem cabimento isso, gente. Ele era, mas eu não podia discriminar. Se eu adoto uma política, tem que ser igual para todos. Hoje nós tivemos um problema lá no shopping, antes de eu vir para cá. Um filho de uma pessoa de destaque na cidade chegou sem carteira de identidade. Não entra, e não vai entrar, gente. O cidadão brasileiro precisa entender que ele tem que ter um documento de identidade que é gratuito. Ele tira aonde ele quiser. Então nós temos que começar a fazer as coisas acontecer. Por que com maiores, vocês devem estar se perguntando, mas por que essa faixa etária dos 12 aos 18? Porque nessa faixa etária a legislação permite tudo, tá? Dos 18 em diante eu tenho 60 câmeras dentro do shopping e mais 20 de uma empresa terceirizada.
Maior de 18 anos lá não faz nada, porque ele sabe que ele vai ser identificado e vai ser responsabilizado. Agora o menor não, gente. E até eu não sei até que ponto, a coisa é muito complicada, Maicon. Então, essa é a explicação que eu te dou, por que nós adotamos, tá? A situação estava no limite da tolerância. No fim de semana, as famílias voltaram a frequentar o shopping. No sábado, véspera do Dia das Mães, que nós tomamos a medida proibindo a entrada dos filhos desacompanhados, eu fiquei o fim de semana inteiro no shopping. No sábado, às 6 da tarde, eu estou passando na praça de alimentação e uma pessoa que eu não conhecia me atacou e chamou: ó, Rui, eu vi as declarações de vocês, eu estou aqui tomando um sorvete com a minha filha graças a ti. Como assim? Não. Ela ia vir comprar um presente para a mãe amanhã. Só que, como ela não podia entrar sozinha no shopping, eu vim junto. E aí eu entrei no shopping com ela, eu passei uma tarde maravilhosa, estou aqui tomando um sorvete com a minha filha, que há muito tempo eu não fazia, e tu está convidado e vai tomar um sorvete comigo. Eu sentei na mesa e tomei um sorvete com eles. Então o que eu quero dizer, gente, é que a população da cidade como um todo está gostando. Claro que nós, nem por isso, continuamos com a rigidez inicial. Não tínhamos essa intenção. Nós flexibilizamos e hoje menor de 12 a 17 anos, até chegar aos 18, ele entra bastando estar com a carteira de identidade. Não tem restrição nenhuma. Só que isso está nos garantindo que eles vão se comportar lá dentro. Se tu pegar o Santa Maria Shopping, que é no centro, eu me atrevo a dizer, a Oneide, que é a gerente geral do shopping, ela diz que os banheiros dela são depedrados todas as semanas. Então isso é um problema cultural de educação. Tu vai para os bairros de Santa Maria, os orelhões são danificados, que são para proteger para a própria comunidade. Se passa trote para os bombeiros, se passa trote para a brigada. Mas o que é isso, gente? Que mundo que nós estamos vivendo? Então, realmente, pessoal, eu vim aqui dar esse depoimento para explicar para vocês por que nós fizemos. Não quero que todo mundo concorde comigo, porque não é esse o objetivo. O que eu quero é que se discuta isso e que se entenda por que foi tomada uma atitude tão antipática que nós custamos muito a tomá-la, nós levamos ao conselho, porque realmente, gente, é uma coisa pesada, mas infelizmente precisamos fazer. Não, Sr. Rui, eu agradeço a sua fala. Veja que nós também, na preocupação de queremos oferecer esse espaço e trazermos então aí essas motivações todas, que de alguma maneira a gente sempre destaca no início do nosso programa. Nós, ao debatermos alguns assuntos, o fazemos ou o fizemos a partir do que a mídia nos relata. Claro. E muitas dessas informações também nós não tínhamos, não é? Principalmente de relatos das redes sociais, que levantaram, então, toda uma hipótese, uma possibilidade de que realmente acontecesse alguma coisa mais séria dentro do shopping. Né? Então, acho que interessante nesse sentido o senhor estar aqui conosco, a gente agradece isso. Eu também, que agradeço. Porque é um esclarecimento à comunidade, para todos dúvida. nós. Eu quero abrir a mesa para alguma consideração, se o senhor permite. Claro! Não é? No sentido de considerações da nossa mesa, já que nós debatemos isso aqui na semana passada, cada um pôde apontar a sua visão a respeito dessa atitude, e não sei quem gostaria, se alguém gostaria de fazer algum comentário a respeito disso. Professor Pereira, algum comentário? Não, eu acho que Senhora Graziella? A Graziella estava balançando a cabeça, né? Eu acho que ela quer falar. Diga. Eu achei muito interessante as colocações e acho que são, como tu disseste, Maicon, a gente não tinha alguns dados importantes, né, dessa situação, mas achei uma das tuas colocações assim bem significativas, que é o fato de utilizar essa atitude, né, como um dispositivo de discussão na sociedade. Exatamente. Foi uma das coisas que, inclusive, a gente levantou aqui a semana, né, passada nas discussões, dos espaços de lazer que a gente tem na cidade, né, ou que a gente não tem, né, ou que a gente tem de modo restrito em algumas situações, né, e que se tornam mais restritos ainda por essa conduta social inadequada. Né? Então, acho que essa ideia de se pensar uma discussão social, né, uma discussão com a comunidade, ela é importantíssima, né? A gente precisa levantar isso como precisa apontar isso, né? Como um dispositivo importante. Professora, na realidade a gente sente que Santa Maria não tem
os espaços de lazer que deveria ter. Na realidade, nós temos uma cidade já bastante grande, em que as comunidades não têm os seus centros de encontro, os seus centros de convivência. E isso é um problema social muito sério, que nós estamos muito preocupados. Inclusive, eu te diria assim, ó, o nosso shopping foi projetado há 18 anos atrás, nós inauguramos há 5, mas a obra foi muito longa. Nós agora, quando estamos planejando uma expansão, nós já estamos preocupadíssimos, porque na realidade o nosso shopping não tem espaço de lazer para as pessoas que trabalham lá. Para o nosso pessoal, eu preciso ter uma sala de convivência, eu preciso ter um refeitório, nós improvisamos, mas o mundo mudou. E naquela época era tudo, era muito mais clássico, mais metódico. Hoje não. As pessoas convivem, são o local mais né? interativas. Eu preciso ter um espaço em que as pessoas convivam. Bem, porque isso eu acho que esvaziaria muito dos problemas que se tem. Então, a gente está muito preocupado com essa coisa, porque a minha formação, eu sou administrador. Eu preciso aprender a administrar novos conflitos. Os conflitos velhos estão fáceis. São coisas novas. Não, senhor Rui, perfeito, perfeito. O professor Ferroni também tem uma consideração. Para que a gente consiga fazer dentro do nosso tempo também. A gente entende as preocupações, no entanto, há uma clara discriminação, no meu ponto de vista. Os menores são titulares de seus direitos, tanto quanto nós adultos somos. Claro que com algumas diferenças, mas jamais nenhuma delas impede de circulação, livre circulação nos espaços públicos. Chama atenção a possibilidade de discussão, e realmente aí nós podemos sintonizar no seu discurso, né? Penso que a discussão deve iniciar, não acabar com simplesmente uma medida unilateral que exige a identificação. Acho ela agressiva e acho que, sim, o shopping deve se preocupar, mas não adotando medidas unilaterais. Ele tem que conhecer quem são os rolezeiros. Vamos adiante nessa preocupação estampada nessas publicações nas redes sociais. Quem são aqueles que querem frequentar o shopping, diferentemente das pessoas de bem? Ou o shopping é só lugar para pessoas de bem e quem não são as pessoas de bem? Isso é uma preocupação que nos deixa, assim, pensativos com relação e exige a reflexão. Será que alguns não são pessoas de bem? Aquele menino que estuda é pessoa de bem, mas e aquele que, porventura, se viu envolvido em algum ilícito, mas que está lá numa escola pública, que às vezes vai, às vezes não vai, tem uma família desestruturada, mas o único ilícito dele foi realmente uma infelicidade na vida. Esse não é pessoa de bem? Porque é pobre e se viu envolvido assim? Então, é muito ampla a discussão. Acho que a iniciativa de iniciá-la e trocar ideias, conhecê-los, trazê-los ao debate, contemplá-los, recebê-los, isso sim é muito importante. Por gentileza. Professor, eu gostaria de dizer que nós não entendemos a nossa medida como discriminatória. Por quê? Porque nós estamos pegando na mesma faixa etária todos, independente de poder econômico, de classe social, e eu lhe diria mais, os maiores anarquistas não são pobres, não são das classes D. Nós temos lá, só que eu não posso nem dizer que eu tenho, tá? Eu tenho catalogado todos que aprontaram, porque a gente identifica eles e vai para o Facebook e tira o perfil de um por um. Com certeza deve catalogá-los. Só que nós não podemos usar isso, porque o menor, segundo o código, como é que chama? Tem um Estatuto da Criança, ele não pode nem ser identificado, ele não pode acontecer nada com ele. Eu não posso proibir um de entrar, porque quando aquele menino que fazia engenharia, que não era de Santa Maria, que morava na casa do estudante não pôde entrar, eu fiquei com remorso, eu fiquei com vergonha. Porque eu estava discriminando ele. O código permite, tem as medidas. Mas eu acho que, só que eu levo 5 anos para conseguir uma medida legal para impedir. Mas quando eu tomei a mas quando que a gente está vivendo, não, realmente ele se abre a discussão, isso é importante. A discussão é fundamental. Nós temos que achar caminhos. Seria interessante, exatamente, encontrar caminhos. Isso é o que deve se levar daqui, né? Encontrar caminhos dessa experiência. Porque tem que haver esse diálogo, contemplar essas pessoas que antes não iam para o shopping e estão indo realmente e merecem. A gente coaduna com essa ideia da discussão, certo, senhor Rui? Professor Pereira, uma consideração até porque final. nós não podemos fazer mais um outro debate, mas eu acredito que se esse debate fosse feito
agora, com novos elementos, provavelmente a gente teria algumas opiniões diferentes ou modificaria alguma coisa. Eu acho, essa questão, por exemplo, do menor não poder ser identificado, eu confesso que eu não tinha isso presente quando eu fiz as observações. E eu vejo, assim, que, na verdade, o shopping, como outros espaços públicos, na verdade, utilização pública. Ou algo assim. Uma grande... Abertos ao público. Algo assim. Espaços privados abertos ao público. Eu acho que a leitura que a gente faz, num primeiro momento, foi a questão da discriminação. A gente olhando de uma forma panorâmica, é o que ressalta mais os olhos, foi em cima disso que nós fizemos a discussão. Agora, na parte micro, nesses detalhes, evidentemente que a gente teria algumas ponderações, né? Mas mesmo assim, Rui, eu acho que a minha dúvida é se essa medida será sustentável no futuro, né? Até porque pontos que nós não exploramos aqui, eu levantei, a questão, por exemplo, óbvio que vai reduzir o fluxo Aumentou. Eu acharia que... Aumentou. Mas não, de jovens dessa... de jovens nessa faixa etária, nessa faixa. sim. E é evidente que esses jovens têm certos estabelecimentos do shopping que atendem, que a demanda prioritária é esses jovens. Esses estabelecimentos, do meu ponto de vista, terão algum prejuízo em relação a isso e poderão, inclusive, acionar, talvez, a direção do shopping pedindo ressarcimento. Então, por isso que eu perguntei se ela é sustentável a longo prazo, a médio e longo prazo. Tá bem. Professor, senhor Rui, por gentileza. Professor, só para dizer assim, o movimento shopping melhorou, porque as famílias voltaram aí e eu não estou restringindo a entrada dos menores. O menor que tem uma carteira de identidade e se comportar, ele pode entrar. Então, a nossa grande... Mas ele tem que fazer um cadastro. Não precisa, na realidade, o porteiro na entrada anota o nome dele, o horário que ele entrou e o nome do pai, só olha da carteira de identidade, isso aí não leva 2 minutos. Só que isso inibe porque ele fica com medo. Se eu fizer caca, como eles dizem, vão ter como saber quem eu sou. Então ele não faz, ele se comporta. Mas talvez no futuro não poderia haver algum dispositivo, tipo uma fotografia na entrada, sim, alguma coisa assim que a pessoa não precisasse... Nós já estamos filmando todos na entrada. Só que o que está acontecendo? No futuro, a ideia é que a gente já consiga ter um sistema que identifique o menor, que quando ele passa, bate a foto, mas isso nós não temos. Então, nós queremos chegar a isso. Porque daí ele vai entrar normal. Eu acho que isso não causaria essa polêmica toda. Não, e assim, professor, a nossa preocupação era resolver um problema imediato. Nós tínhamos que tomar uma ação, porque a coisa estava ficando complicada. No dia que nós tomamos essa medida, me ligou o pessoal do cinema de Porto Alegre, preocupado, mas não vai nos prejudicar? Não prejudicou, o fluxo continua normal. Por quê? Porque tu não está restringindo ninguém. Tu só está pedindo que tenha carteira de identidade. Tá? Inclusive, a gente está acompanhando isso bem de perto, porque toda a nossa assessoria jurídica fez toda uma pesquisa do que acontece. Isso é um fato novo. É igual a lei que regulamenta a internet agora, o marco da informática civil. Então, são fatos novos. Não existe ainda uma jurisprudência formada sobre isso. Os shoppings no resto do Brasil estão pedindo liminares e proibindo a entrada. Nós não chegamos a isso, nós não precisamos proibir. Nós queremos disciplinar e estabelecer limites. Tá bem. Senhor Rui, eu quero deixar ainda o espaço para o senhor, se quiser fazer alguma consideração, porque a mesa fez as suas considerações, acho que é isso, até porque tem muito claro para mim o respeito a essa possibilidade de dar o contraponto. Nós fizemos nosso comentário, nós fizemos nossas observações e agora nós temos, inclusive prevista na lei da imprensa, eu tenho isso muito claro como jornalista que sou, de oferecer esse espaço para que a pessoa possa chegar aqui e fazer os seus apontamentos, não é? A respeito do assunto que foi tratado, sobre a instituição que ela representa ou sobre ela própria. Então, nós ainda temos um minuto, um tempo, para que o senhor possa fazer alguma consideração final. Eu gostaria de agradecer o espaço que vocês abriram, eu acho da importância da TV universitária, da TV Unifra, ela vem a preencher uma lacuna na nossa comunidade e, como disse a professora Graziella, eu acho que até vocês poderiam puxar essa discussão, convidar diversas entidades dessa área e vamos tentar juntos achar
um consenso que seja melhor, mas que a gente faça alguma coisa por Santa Maria, que a gente faça alguma coisa por esses menores que estão, num determinado momento, tem muito menor aí que está querendo é atenção, que a família não dá, que o momento, a sociedade não dá, um ensino mais qualificado. Eu vi que vocês vão discutir outras coisas depois, e eu acho que são importantes. Eu acho que a TV Unifra vem a suprir uma necessidade que a comunidade não tem. Então vocês têm uma responsabilidade muito grande em discutir, em abrir espaços para essa discussão. Eu te agradeço muito, Michael, o espaço, e foi um prazer estar aqui com vocês. Mesmo que todos nós não pensemos igual, faz parte. Claro. Nós temos que discutir, nós temos que respeitar, nós vivemos ainda numa democracia. Tá bem, tá bem. Este foi, então, o administrador do Royal Plaza Shopping, Rui Gifone, então, esclarecendo o ponto de vista deste estabelecimento comercial com relação às medidas tomadas nos últimos dias. A gente volta no segundo bloco, não é? Fique aí conosco, não é? Não levante, fique conosco, porque o Contraponto continua para falarmos sobre a Lei da Palmada. Fique com a gente. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. Oi, eu sou Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você. O meu amigo é um leão, mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam. Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu. Faça sua parte, adote um amigo. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. E no fim de tudo, Pipa e Vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! De volta à segunda parte do Contraponto, agora para falarmos de outro assunto polêmico também e que ganhou aí os espaços principais da mídia na última semana. Afinal de contas, a Comissão de Justiça, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a chamada Lei da Palmada, que inclusive será chamada de a Lei Bernardo, Menino Bernardo, talvez em homenagem, digamos assim, não é, ao Menino Bernardo aqui do município de Três Passos, município gaúcho, né, e toda a questão que aconteceu em torno do nome dele, da morte dele. Bom, esta lei foi aprovada, não é, gera debates, discussão nas ruas, dentro de casa, principalmente. E nós vamos também às ruas, portanto, de Santa Maria, para tentar ouvir a voz da população. Afinal, o que é que as pessoas pensam? São contra ou a favor a Lei da Palmada? Vamos à enquete. Sou contra essa lei, porque eu acho que interfere diretamente no meio familiar, né? Eu acho que isso aí não precisa lei, isso aí a própria família se organiza
dentro do núcleo familiar. O que eu vejo assim dessa lei é que estão querendo ordenar a família. E não é por aí. Se fosse assim, não existiria muitas coisas aí, né? Como os crimes, a bandidagem, o tráfico, a droga. Eu sou contra. Por quê? Porque eu acho que tem que ter uma regra dentro de casa e uma palmada não faz mal para ninguém. A senhora, entre a palmada e a conversa, a senhora prefere a palmada, então? Não. Depois, se não resolver a conversa, tem que ter uma alternativa, né? Então aí a palmada resolve. Eu sou contra, porque não é batendo que se educa uma criança, né? É mais conversando e acho que é isso. Sem muita agressão. Porque aí a criança só vai ficar mais agressiva, né? Se tu der palmadas. Eu sou contra. Nos dias de hoje faz falta a criação antiga, que ao menos os nossos pais olhavam para nós, com aquela seriedade nós respeitávamos. Hoje em dia o filho chega e sai, atira o tênis, a roupa em qualquer lugar e sai, sem ao menos dar satisfação. E muitas vezes acontece o que não acontecia no passado e o que está acontecendo no presente. A princípio a favor. Acho que precisa ser pensada essa questão da educação, das formas que a gente tem de educar as crianças, né? Talvez tenha que ver como é que a lei, né, resolver um problema educacional por decreto não é muito simples, né? Então, mas acho que de alguma forma, se ela vai abrir o debate para essa questão, eu acho que pode ser interessante. Eu sou contra, porque eu acho que na sociedade que a gente vive hoje em dia uma palmada não faz mal. Sim, mas sem aquele excesso, né? Sempre uma coisa mais educativa, sempre conversar antes, que eu acho que a conversa é a base de tudo e se precisar uma palmada não faz mal. Muito bem, tivemos aí a opinião de vários santamarienses, não é? Ou de pessoas que não são de Santa Maria, mas que moram aqui e que trouxeram à tona o seu ponto de vista. E agora eu trago esse debate para a nossa mesa. Eu acho, já vou lançando o meu ponto de vista, que o professor Marcos fez uma sugestão interessante e a última moça que foi entrevistada também, quer dizer, é necessário muita conversa, sim, mas eu acho que é necessário ainda conversa, discussão e debate a respeito da própria lei da palmada, não é? Quer dizer, da instituição da própria lei, né? Afinal de contas, eu vou ser, a grosso modo, dizer aqui, ou é 8 ou 80, quer dizer, ou não bate, ou só usa a fala, quer dizer, é preciso considerações, mas abrindo assim, o meu apontamento eu abro para a mesa. Não sei quem gostaria de comentar isso. Professor Pereira, pode ser agora? O senhor é contra ou a favor da lei da palmada? Professor Pereira. Eu achava, ele gosta de mim, né? Eu achava que esse assunto aqui era da professora Graziela, porque realmente... É que antes ela começou. Sim, mas a especialista no caso, entendeu? Que poderia nos balizar esse debate seria ela. Mas é estratégico para ela poder... Eu vou dizer uma coisa, nesse caso sim, eu cometi um crime uma única vez, entende? Então eu me sinto um criminoso, né? Porque uma única vez eu dei umas palmadas na minha filha, né? Uma única vez que eu me lembro, mas me doeu muito mais a mão, né? Do que certamente nela, né? Foi uma bobagem, assim, mas quando não houve mais possibilidade de acerto. Então, eu acho que é uma questão de conscientização, né? Porque se nós formos olhar a educação, claro que não é da minha época, mas tinha inclusive palmatória na educação, né? Tinha aquele negócio do milho, que ajoelhavam no milho. E essas coisas, Ferroni, acabaram automaticamente na medida que evoluiu a educação e a consciência das pessoas. Eu acho que o legislador não pode se antecipar à mudança social. A gente viu, por exemplo, ali na enquete, sobretudo, claro que eram pessoas de mais idade, mas as pessoas acham que cabe aos pais a educação. Então, a pergunta, eu acho que, como tu levantou, existem excessos de leis. Quer dizer, uma lei que, na verdade, interfere na forma que os pais acham melhor de educar os filhos, e educar no sentido de palmada, porque a questão toda é a dor física, mas tem a dor psicológica também, né, que é às vezes muito mais pressão do que essa, né? E hoje a gente discute, tivemos ainda no bloco anterior o diretor do shopping, e ele, no final das contas, mas está sobrando para nós aqui no shopping a falta de educação que os pais não deram, né, e que anteriormente, supostamente, né, davam, né? E isso incluía palmadas, né? Não vamos ser hipócritas e dizer que não existia isso antes, e quem de nós, talvez, que não tenha levado uma palmada ao longo da vida. E isso não nos fez piores por isso, né?
Então, eu acho, a gente trabalha muito hoje com essa questão do politicamente correto e tal. E houve essa discussão. Eu acho que o Congresso, na verdade, exorbita, no meu ponto de vista, o legislador, no caso, nas suas funções. E vai acontecer de novo a mesma coisa. Quer dizer, uma lei que não vai ser cumprida, entendeu? Na minha opinião. Leis existem em excesso no Brasil. Ou será cumprida de forma excessiva. Desculpe, já fui... Né, sim, aí caímos no outro extremo. Caímos no outro extremo, né? Verdade. Eu acho que, colocando o meu ponto de vista, assim, eu acho que eu sou contra a lei, mas não sou contra a palmada. Né? Não no sentido da palmada em si, mas do que ela representa, né? Assim, no sentido das práticas educativas mesmo. Né? Ali a gente teve um colega, né, do curso de psicologia, o professor Marcos, que fez um depoimento na enquete, e ele levanta essa discussão, como tu disseste, né, da importância de se pensar as relações entre pais e filhos, né? Eu sou contra a lei no sentido da intervenção do Estado, Ferroni, né? Assim, dentro do ambiente familiar, né? Então, se há necessidade do Estado vir, né? A gente tem discutido isso muito em sala de aula, né? E determinar o que deve ou não, como deve ou não ser a educação do meu filho, bom, que relação de autoridade a própria criança vai estabelecer com os pais? Né? Autoridade no sentido positivo, autoridade de alguém que saiba mais do que eu, de que entenda mais da vida do que eu e que possa me proteger também. Eu acho que o exemplo que o senhor trouxe, professor, da questão do Royal, né? do diretor, quer dizer, na verdade, eu me lembrei de uma teoria psicanalítica que fala sobre a teoria dos círculos, né? Que diz que se a família não contém, a família núcleo, pai, mãe, irmãos, né? Patriarcal. A família estendida deve conter o adolescente, a criança, enfim, conter no sentido de afeto também, né? De carinho, de proteção, de amor e de limites. Né? Se essa família extensa não consegue, a sociedade deve dar conta. E se a sociedade não dá conta, o Estado acaba tendo que dar conta. Chegamos no ponto do shopping de novo. No ponto do shopping novamente. E eu acho que aí entra uma discussão bem importante, que são conflitos de princípios também, né, Ferroni, dentro do aspecto do direito, mas ontem, assim, fazendo exemplificando, ontem eu estava nos nossos ambientes de estágio, no Núcleo de Práticas Jurídicas, lá na Unifra, no campus, né, do Direito, e houveram, entre ontem e hoje, aqui no Laboratório de Práticas da Psicologia, 6 solicitações relacionadas à lei da palmada. Né, assim, de pessoas ligando, querendo saber se podiam denunciar, como que poderiam proceder, né? E aí a gente está falando de uma ideia de lei que é uma ideia de lei punitiva, coercitiva e não educativa, né? Então, como são as nossas leis, do meu ponto de vista, né? Então, de que adianta o Estado intervir na família, punindo esses pais, sem desenvolver políticas que possam pensar as ações em relação a essas famílias, né? Inclusive as famílias que espancam os filhos, né? Então, é uma relação de lei punitiva e não educativa. Né? A intervenção do Estado no seio familiar, professor Ferroni, a favor ou contra? Não vejo problemas maiores na intervenção do Estado, na família. Nós temos um exemplo claro aí, com bastante sucesso, que é a Lei Maria da Penha, que é uma intervenção do Estado. Sucesso até por ali, né, Ferroni? Mas, de qualquer maneira... Mas eu acho que a comparação é imprópria. Eu acho que aí é usar um... Bom, mas vou deixar o Ferroni falar. Nós não deixamos. Vamos deixar. Fica à vontade. Então, depois o Estado intervém de forma positiva com suas leis. E não só no âmbito da família, no limite da família. Em outros tantos limites, o outro exemplo é a lei seca, que impede que a pessoa dirija alcoolizada e tudo mais. Não vejo problema nesse tipo de intervenção. Pessoalmente, não sei se me posiciono a favor da lei ou contra a lei. E tenho perguntado para muitos, trocado ideias e ouvido tantas coisas. E me chama a atenção um colega, um amigo que é poeta em São Gabriel, e eu estava conversando com ele, quando estive lá, ele me disse assim, olha, eu vou te dar uma dica. Ele é um poeta repentista, ele faz trovas, e ele disse assim, vou lhes dar minha opinião, e serve para qualquer um. Não acho qualquer pecado, palmadinha no bumbum. É a opinião do José Antônio Macedo, um querido amigo. Pessoalmente, continuo com a dúvida, né? Bater ou não bater. Sinceramente,
Eu me criei levando palmadas e beliscões e também não vejo isso um problema. No entanto, há de se pensar que de repente, bater porque eu sou mais forte e fazer com que a criança sinta medo, isso me coloca realmente em dúvidas. Fazer com que a criança seja educada pelo medo. E a presença do Estado eu acho que deve continuar acontecendo, porque pelo menos ela é expressa, ela é discutida nos seus ambientes das casas legislativas e tudo mais, e discutido cá entre nós e população. Mas mais atuante do que a presença do Estado, a gente vê a TV, que exemplifica que todo santo dia e a todo momento está na nossa casa formando os nossos filhos, quando inclusive nós não estamos lá. Então, o que dizer dessa intervenção da TV? Será que ela deforma ou ela informa e ela nos substitui? Mais valiosa do que a intervenção do Estado, a discussão é, sim, o valor da TV no nosso ambiente familiar. Tá certo. Dá para fazer um contrapontozinho? Claro, antes de terminar o bloco, não é possível, porque não é possível? É possível, até porque nós vamos hoje, inclusive, alertar o nosso telespectador. Nós vamos, à medida em que o primeiro bloco se estendeu, tendo em vista a presença de um convidado, nós vamos hoje eliminar a última pauta, para que possamos, com mais força, discutirmos essa legislação, não é? Esta lei da palmada. Eu acho que merece um tempo a mais e considerações a nosso respeito. Então, eu estou chamando a atenção de você que está nos acompanhando em casa, não é? De que nós vamos, então, estender este assunto e vamos tirar o terceiro bloco, para que a gente possa, então, dar melhor, digamos assim, dar conta com mais capacidade, com mais eficiência, com mais profundidade desse tema da lei da palmada. Teremos mais um bloco? Por isso, ou esse é o último? Esse é o último e continuaremos com bom tempo. Exato. Não, eu queria falar dos sindicatos, mas deixamos para a próxima semana. É interessante essa questão da discussão sobre a palmada. O meu ponto é na direção do que a Graziela falou. Eu acho que é uma interferência indevida do Estado. Eu acho que a família ela tem o dever de educar, né? E eu acho que ela deve escolher a melhor forma de educar. Não se quer dizer com isso que a família tenha que infligir sofrimento físico na criança. Não quer dizer isso, né? Mas se a família acha, enfim, a mãe ou o pai, que naquele momento não existe nenhuma outra alternativa de diálogo, e evidentemente se a criança entende o que está acontecendo, porque não tem cabimento dar palmada em bebê, por exemplo, que não entende o que está acontecendo, né? Mas eu acho que a gente discute tanto a questão dos limites, Bom, no limite seria, na minha opinião, né, no limite seria uma palmada, evidentemente uma palmada daquelas mais de efeito psicológico do que efeito físico. E no bumbum. Como eu disse antes, que dói mais na mão do pai ou da mãe, quem já teve essa experiência, né, porque depois tu vai ficar com peso de consciência de ter feito aquilo. Quer dizer, racionalmente eu achava que não tinha outra saída. Tu teria que fazer aquilo para ela saber, ou ele saber, né, que não poderia ultrapassar aquela linha, porque daí da frente, se tu deixou a tua autoridade se desgastar a tal ponto, daí para frente eles não vão te respeitar. É engraçado que nós comparados aos indígenas, né, a gente vê que eles não batem nas crianças, né? Claro que é um outro tipo de vida. As mas não quer dizer que todo mundo precisa bater, só se não tiver alternativa. É que essa é uma alternativa para nós muito fácil, ela é até irracional. A gente dispõe da palmada, mas não reflete sobre a palmada. Esse momento, pelo menos, serve para isso. Né? A Suécia instituiu a lei da palmada em 79, já fazem mais de... Fazem 35 anos, de 35 anos. E o que eles concluíram lá? Tá. Eles concluíram que criaram uma geração de adolescentes tiranos, crianças que decidiam e mandavam na hora de ir para a cama, na hora de escolher o que assistir, na hora de comer o que bem quisesse. Quer dizer, ninguém podia bater. Essa lei criou uma geração de mimados na Suécia. Eles estão identificando esse problema. Mas então está entrando onde a gente está discutindo. Exatamente. Eu não sei o que pensar ainda a respeito disso. Inclusive, né? A psicologia e a pedagogia fazem um desserviço nesse sentido, até mais a psicologia do que a pedagogia, no sentido de que da década de 80 para cá tudo se tornou motivo de trauma, né?
Então, não se pode gritar, não se pode bater, não se pode exercer a autoridade de pai, e eu não estou dizendo que a gente exerce com a palmada necessariamente, né? Não é uma apologia à violência infantil ou qualquer tipo de violência. Ela é um recurso muito simples, né? É sempre disponível. Mas que, na verdade, nos denota aí um certo enfraquecimento do poder da família. Tu falaste da TV, eu não posso deixar de comentar isso, né, assim, rapidamente, que a TV interfere tanto no ambiente familiar justamente porque falta a relação da família com a criança, a interação da família. E aí, se o Estado vem intervindo... inclusive, diante dessa possibilidade. Pois é, Ferroni, mas aí se o Estado vem intervindo e me determinando o que eu posso ou não fazer, simplesmente, assim, de forma abrupta, eu não levanto a questão eu acho que fica mais confuso. De uma educação para os pais também. Mas então o que eu vou fazer? Essa mudança de comportamento, às vezes, vem de uma exigência de uma lei. É necessário que se implante assim, porque senão... Mas a lei não enxerga as diferenças de comportamento das crianças. Por exemplo, a relação de consumo, ela se modificou do dia para a noite a partir de uma legislação. E a lei tem esse efeito de mudar... É diferente, mas, Ferroni, é diferente de uma relação familiar, de afetos, Deixa eu dar um exemplo, né? Que é muito comum no supermercado ou no shopping, por exemplo, a gente vê o constrangimento dos pais com a falta de limites das crianças. Por exemplo, é muito comum as crianças quererem determinada coisa e começarem a se atirar no chão, espernear, fazer uma gritaria, perturba todo mundo que está lá. Um olha para o outro e não sabe o que vai fazer, porque os pais não deram um limite. Às vezes começam a bater no rosto. Faltou laço. Faltou educação. Começam a bater no rosto dos pais e eles param. Quer dizer... Essa é uma situação limite, né? Porque a criança, ela também sabe, ela tenta dominar, é uma questão de domínio, ela tenta dominar os pais, ela testa para ver até onde ela pode ir. E se não tiver limites, ela vai até onde for. E aí é que eu acho que nós podemos chegar a situações muito piores, depois como adolescentes, né? Como a gente vê todo momento, às vezes nos Estados Unidos agora. Como esses exemplos que o senhor Rui nos trouxe. Graziela, pior ainda, como, por exemplo... de crimes de adolescentes por conta de questões banais, né? A maior parte deles deixa uma carta, como foi agora nos Estados Unidos, deixa uma carta dizendo que é por falta de atenção dos pais, que não sei o que, aí resolvem atirar ou matar 7 pessoas, entendeu? Quer dizer... o fortalecimento das estruturas familiares, o que não significa que uma família que espanca uma criança não mereça atenção e não mereça algum tipo de intervenção do Estado, Ferroni, mas não simplesmente com uma lei dura, que vai inchar ainda mais o setor judiciário. Mas isso é um caso de polícia. Se a família não tiver... Jacina já não dão conta, não é verdade? Claro, mas se a família não tiver vamos dizer assim, consciência até onde ela pode chegar. Óbvio que tem o vizinho do lado, tem o parente, não sei o que vai denunciar. E aí é uma questão criminal. E também uma questão educativa do meu ponto de vista, não só criminal pela punição, mas de que essa intervenção, o direito de família, ele preza pelos laços biológicos, né? Se tira uma criança de uma família, se for algo muito extremo, ou eu estou errada, professor Ferroni. Funciona assim. Se funciona assim na prática, quer dizer... Se a gente deve prezar os laços biológicos, a gente deve sim punir esses pais, mas educá-los, produzir intervenções sociais e políticas sociais, como discussões como essa, por exemplo, né, em âmbito mais extenso, de forma que a gente possa pensar com os pais quais são os outros recursos que eles possam ter. Essa lei tem um vício de origem, que é imaginar que o Estado sabe educar melhor os filhos do que as próprias famílias. Eu acho um absurdo isso. Mas eu não vejo com essa preocupação, porquanto nessa discussão nós estamos aqui contemplando razões tanto de um lado quanto de outro. Então, a lei está em debate ainda, continuará... Acho que ela foi aprovada na comissão, né? Da Câmara, depois irá para o Senado, enfim. Mas foi aprovado por unanimidade na comissão. É um momento de educação. Eu acho que a lei deve, sim, o Estado deve intervir, deve fornecer elementos à discussão e criar parâmetros. Acho que nós temos uma sociedade pautada no direito, que se expressa muito na legislação, e não vejo
um desserviço da lei e que ela venha a acumular, eu acho que ela faz parte de uma política maior. Eu acho que a lei não deve bater, ser revista, repensada. Pessoalmente eu não sei se Merece sou a favor parágrafos. ou contra, mas eu digo que nesse aspecto não vejo um intervencionismo verdade, negativo. claro, É que eu acho ela que não é merece lei. Eu acho que parágrafos. essa discussão cabe, porque não é lei ainda. Exato. Só será é o lei. momento da gente E aí a debater. gente vê assim, Porque tem aquele pai que realmente surra a criança, não é? Claro. Que, claro, poxa, Mas aí é aí bom que que tá, o Estado mas- venha e mas aí faça que tá. alguma coisa. Não sei se vocês viram o E a lei texto. vem para concordo. isso, né? Ela vem para isso. A lei Me vem pra parece isso. o sentido é impedir a Impedir uma violência, violência, né? mas o sofrimento físico. Sim, mas na o lei. Ferroni, acho que é isso que a Graziela vai dizer. Sofrimento Tá. O texto da lei é tão mal feita a questão que não dizia que tipo de Superficial. agressão era. Era Aí, sofrimento, era sofrimento. É, Aí sofrimento, eles aí acabaram- colocaram sofrimento físico. Não, Sim, era Ferroni. sofrimento, aí físico. passou a ser sofrimento físico. Isso. Sim. Mas o sofrimento, mesmo o sofrimento físico e o sofrimento psicológico, Sim, entendo. ele tem diversos desdobramentos. O que é sofrimento para mim pode não ser para o professor, Exato. pode não ser para ti. E isso também Ele é não muito enxerga. particular e vai recair sobre a figura do juiz. O juiz vai determinar o que é sofrimento, Quão afinal forte de foi a contas. palmada? Não, Simplificando, o E juiz aí- vai definir quão forte foi a Mas, palmada. o Michael, e aí eu acho que existe, Não é? acho que existe uma mistura. Acho que creio existe uma mistura. chegue a isso. Não sei, mas- Viu, professor, Ferroni, eu acho tenho que medo existe uma disso. mistura. Não Também creio que tem. chegue Porque nós tivemos lá. Eu temo por isso. Quer dizer, esse debate se tornou mais divulgado, né, por conta da presença da apresentadora Xuxa Sim. lá no Congresso, né, onde houve toda a polêmica. Mas aí, o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes as pessoas misturam, por exemplo, o caso da Xuxa, né, tem um lado assim, que é a rainha dos baixinhos e tal, por um lado, e por outro lado também, eu acho que a gente não deve desconhecer que a Xuxa, digamos assim, encampou esse debate, porque no próprio programa da Rede Globo, no caso do Fantástico, ela Fez uma revelação. fez uma revelação que ela sofreu abuso sexual digamos, na adolescência e tal. Então, acho que a coisa fica meio embaralhada nesse negócio, entendeu? Quer dizer, Apelativa, misturar uma né? palmadinha, né, com a questão de Apelativo, estupro, entendeu? apelativo, Eu apelativo. acho que aí ficou... A lei não se refere à expressão palmadinha, é sofrimento físico. O apelido da lei, ou seja, o nome que querem dar, não sei, Bernardo, lei da palmada, não sei qual vingará, mas de qualquer maneira... Sim, isso aí também eu já acho que é outro Não é oportunismo. por uma simples Eu acho, palmadinha viu, que Ferroni? vai Eu também acho que isso aí não aos é... tribunais, né? Na minha opinião, chamar isso já é oportunismo, Esse né? nome Justamente num período que toda a sociedade está comovida É com uma esse certa episódio. garantia preventiva, né? Assim, Claro, de isso levará- reparar um erro que Não, foi cometido. Claro, né? e a gente sabe como é que outro- funciona o nosso Congresso, né? Demagogicamente, eles certamente aprovarão essa lei sem maiores reflexões. É o que eu projeto. Porque a dor psicológica existe, né, professora Graziela? Quer dizer, ela está presente ali, né? E mesmo nos dizeres, os modos de falar, essa dor também pode ser efetivada, Claro que pode? sim, claro que sim. Quer dizer, não é só por meio da palmada, é isso? Não, pelo assédio moral, pelo assédio verbal, né, pelo assédio sexual, pelo assédio, então, enfim, a violência física propriamente dita. Mas o que me traz mais reflexão é o conceito de lei, né? É o conceito de que existe ali um delimitador que desautoriza a figura e a representação parental, né? Então, que a gente já vem de uma sociedade onde as figuras parentais, elas estão em transição, né? Teve uma pessoa da... Em evaporação. Teve uma pessoa da enquete que comentou sobre a Bauer. questão... exato. Comentou sobre a questão de colocar a ordem na família, né? Eu me lembrei de uma autora psicanalista, Elizabeth Rodinesco, que tem um livro chamado Família em Desordem, né? E ela traz a ideia de que há uma desordem que não significa necessariamente algo ruim, mas uma nova acomodação dos papéis. Não é porque não se tem mais a figura de pai, mãe e filhos do ponto de vista patriarcal, como tu mencionaste antes, que as figuras de autoridade devem sumir, né? Elas têm uma representação. E não tem uma receita devem pronta, ter- Gabriela. Não, porque Graziela. cada caso é um caso. Para criar filhos, não tem. As crianças são diferentes. Os pais têm que improvisar na hora qual é a melhor E o que maneira a de gente educar. vê hoje nos consultórios, nos nossos locais de estágio, enfim, são pais extremamente
perdidos em relação ao modo como criar os filhos, né? Justamente porque as crianças viraram pequenos reis. Mas não né? podemos desconsiderar a fragilidade das crianças, né? Não se pode. Se elas se constituem em monstrinhos e pequenos reis, é por conta exclusiva dos pais, né? Então, a lei vem com um bom sentido de protegê-los nesse aspecto, do excesso, nem 8 nem 80, mas... Tá bem. Interessante o assunto mereceu. Mas a lei não é uma varinha mágica que vai resolver claro o problema familiar. Não tem uma poção ali que os pais tomem. Bom, agora resolvemos tudo. Por si só não, mas ela serve de instrumento à discussão. Ela evolui, ela ajuda, ela auxilia. Depois se parte do pressuposto que no Brasil se obedece às leis, né? Eu acho uma coisa muito interessante. Mas elas induzem, elas orientam e elas se transformam e elas evoluem. Eu penso que... Dão poder a quem não deve. Eu acho que essa é mais uma daquelas leis que não pega. É só para encher, para perder tempo e encher papel. Ou que pega demais. E acaba que atravessa, alguns territórios perigosos. Exato. Bom, gente, encerramos o nosso tempo com 2 temas hoje, como nós já havíamos explicado antes. Mesmo assim, conseguimos ultrapassar o tempo previsto do programa, tendo em vista a importância dos assuntos, tendo em vista também a nossa capacidade, digamos assim, de trazer à tona questões que merecem ser observadas, merecem ser identificadas, então analisadas, discutidas por nós aqui, por você que está em casa, no seu âmbito familiar, no seu âmbito, no seu contexto social, nos seus amigos, enfim. Eu acho que é uma ponderação interessante. A gente encerra esse contraponto dessa maneira, agradecendo sua audiência, agradecendo também a equipe da TV Unifra, que está sempre conosco aqui, agradecendo os professores, não é, que mais uma vez prestigiam esse programa, chamando a atenção que o contraponto vai ao ar em 3 dias da semana. Na quarta-feira, você confere também na sexta-feira e a reprise do programa no domingo, sempre às 23 horas, sempre às 11 horas da noite, no canal 15 da NET. Dicas você pode mandar para nós de temas e pautas, sugestões, críticas também, não é? Estamos abertos às críticas através do endereço eletrônico do YouTube que está aí na sua tela neste momento. Assim nós encerramos. Mais uma vez, obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau.